Ai, muito bem. Então, a gente viu semana passada que a gente vai sofrendo ao longo da vida, né? Rejeições, abandonos, enfim. E o inimigo se aproveita disso para afetar a gente, para ferir, para distorcer a nossa personalidade. E que a gente entra numa loucura, né? Numa insanidade de muito inconscientemente, na ânsia de ser aceito, de pertencer a um grupo, de ser amado, nós vamos nos propondo a atingir padrões que não tem nada a ver com Deus, os padrões que o inimigo traz para nós e que a gente nunca vai conseguir atingir completamente. Então, daí nascem muitas rebeliões contra Deus, né? Por que que você não me fez assim? Por que que eu não nasci ali? Por que que eu não tenho tal coisa? Por que eu não sou assado? Então, a gente começa a brigar com Deus para receber, porque não tem algum padrão do mundo que o diabo governa, né? E eu falei uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar, que a maioria das coisas que nós não gostamos em nós mesmos, nunca foi Deus quem falou que saiu mal, que tá errado, né? É sempre um padrão do mundo, é sempre um comentário de alguém, é sempre um bullying, uma vergonha que você passa porque alguém fez alguma coisa, mas nunca foi porque Deus te rejeitou por aquilo outro. E a gente viu que a gente pode entrar nesse ciclo vicioso. O nosso cérebro, para nos proteger do sofrimento emocional, ele busca satisfação instantânea. Então eu vou correr para os pecados que eu estou acostumada. E eu falei alguns dos pecados que a gente chama de escapes, né? Te gatilha alguma coisa, uma situação te gatilha uma ferida emocional e você corre para o prazer mais próximo. Pode ser comer demais, pode ser pornografia, masturbação, pecados sexuais de todos os tipos, álcool, drogas, dormir demais, comprar demais, né? Tudo que é demais. Que isso a gente chama de luxúria, que é quando o prazer substitui o lugar do amor verdadeiro. Não, luxúria não está só relacionado com pecado sexual, né? E que o problema real não é o que fazem conosco, mas o que a gente faz com o que fizeram conosco. E a gente falou que o exemplo maior que nós temos é Jesus, né? Ele foi o mais rejeitado de todos, mas isso não mudou sua identidade, não mudou sua personalidade, não distorceu ele. Então a gente precisa entender que as pessoas que nos feriram são pessoas feridas também. Ninguém dá o que não tem, tanto para bem quanto para mal. Então, por exemplo, geralmente os abusadores sexuais foram abusados sexualmente. Geralmente as pessoas que humilham outras foram humilhadas também. E é uma corrente sem fim, né? Que o diabo quer perpetuar na nossa vida. Então, nós precisamos crucificar a nossa justiça própria. Nós precisamos crucificar o nosso achismo. Eu tive uma experiência muito profunda com uma pessoa que eu discipulava, uma mulher. Ela sofreu. Assim, a história dela é uma das piores que eu já escutei pessoalmente, né? Ela sofreu abuso por parte de um padrasto e também depois pelo filho desse padrasto. E ela me contava que tinha noites que o padrasto saía da cama dela e vinha o filho. E era uma coisa assim, foram muitos anos, desde ela muito criança. Então a história dela é bem complicada, de vários abusos de várias partes, entre outras coisas, né? E, e ela tratando isso com Deus, perdoando e tal, 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 tal. Mas um dia alguma coisa tinha gatilhado ela que voltou muitas emoções que ela achou que já tinha superado. Então ela foi falar com Deus, né? Tipo, que essas pessoas não podiam ter feito isso, olha as consequências na minha vida, tal, tal. E Deus falou uma coisa para ela que parece que é muito duro. E mas é muito libertador também. Deus disse, falou para ela assim: eu morri pelos seus pecados, mas eu também morri pelos pecados dessas pessoas. Essa dívida deles já foi paga também. Porque o que que acontece? Nós fomos feitos para amor incondicional, para a justiça, para a luz, né, para o bem. Então, quando nós sofremos uma injustiça, o nosso cérebro, o nosso desenho, no geral, ele tem dificuldade de aceitar passivamente, porque a gente espera que a justiça seja feita. Alguém tem que pagar pelo que me aconteceu. Alguém tem que pagar por isso.
né? Então, quando Jesus morre na cruz, ele está pagando os meus pecados, os seus pecados, mas também os pecados das pessoas que as pessoas cometeram contra nós. E foi muito duro para ela, mas também foi libertador no sentido, acabou, o assunto já foi. Os pecados das pessoas que pecaram contra mim também já foram pagos por Jesus, tá? A gente não consegue ter essa visão sem que nós também crucifiquemos a nossa justiça própria, as nossas razões, né? E como a gente é praticamente todo mundo órfão, né? Pais falhos, a gente luta pela justiça, né? A gente tem muita justiça própria, mas Jesus vai dar um jeito. Gente, se acontecer qualquer coisa, vocês falam no chat aí pra mim, tá? Se parou, se cortou, enfim. Então, o que que acontece? Quando alguma coisa contra mim acontece, uma ferida, um ataque, um abuso, qualquer coisa, né? Eu posso reagir pecaminosamente ou eu posso reagir, como Cristo. Eu posso não cobrar essa dívida, eu posso entregar para Deus que é justo juízo. Geralmente não é o que a gente faz. A gente reage pecaminosamente. Tá sem imagem para você, Carla? Se supõe que a minha câmera está aberta. Avisa aí para mim se apareceu, Carla, por favor. Alguém mais não está vendo a câmera? Escreve aí, gente, por favor. Ah, beleza, agora apareceu. Show. Vamos seguir então. Então, eu posso reagir como Jesus me ensinou, eu posso reagir pecaminosamente, tá certo? Quando eu reajo pecaminosamente, da forma que não deve ser, então aquilo vai sacrificar quem eu sou. Minha espontaneidade, minha transparência, minha honestidade nos relacionamentos, né? Eu vou mudando quem eu sou para me adaptar, para não sofrer. Isso vai sacrificando o que tem de original em mim. Então, atrás de na muralha de uma personalidade violentada, existem trevas, solidão e um forte bloqueio contra o amor. O que acontece? A vida, as pessoas vão me ferindo, as coisas vão acontecendo, eu vou bloqueando o meu eu original, eu vou armando essa parede em volta de mim, e isso vai me moldando diferente do meu desenho original. Eu vou me transformando, eu vou me distorcendo para me encaixar, para ser amado, para não ser rejeitado. Tá certo? É isso que vai acontecendo quando eu não entrego para Deus. Vamos lá. Então a gente tem que separar as coisas aqui. No reino de Deus não funciona isso aqui. Ah, eu fiz isso porque ela fez aquilo. Ah, mas eu reagi assim porque o fulano fez assado. Não existe isso. Uma coisa é o que fizeram contra mim, outra coisa é o que eu faço com isso. Eu sou responsável pelo que eu faço com isso. Então, a forma de Deus tratar a gente, curar a gente, ataca diretamente essa visão vitimista. Por quê? Porque quando eu sou uma vítima, eu não me levanto. Quando eu sou uma vítima, eu não tenho o poder de mudar a minha realidade, eu não tenho o poder de.
Eu não sou uma pobre coitada. Eu não sou, ai, tadinha de mim, eu me prostituí porque um dia minha mãe me abandonou. Não. Deus vai me cobrar que eu me posicione santamente de frente para as adversidades da minha vida. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade do que fui eu que decidi sobre mim e eu tenho que perdoar o que fizeram contra mim. Eu não posso justificar meus pecados, meus erros, minhas distorções de caráter com o que me fizeram. Porque se eu faço isso, eu me coloco no lugar de vítima, eu nunca vou ter a força para poder mudar as coisas. A minha mente tem que mudar, entende? Então, a reação sou eu que escolho. Por isso que eu falava em algum momento na outra aula. Eu não tenho que aprender a reagir. Eu tenho que ter um estilo de vida proativo. Eu já tenho que ter estar esperta aqui no que o diabo usa para me atacar, para me ofender, para me machucar, para eu não reagir instintivamente, senão com a mente de Cristo, tá certo? Então, eu não posso transferir as responsabilidades. Não posso culpar os outros pelos meus pecados. Tudo bem, me abandonaram, me rejeitaram, me violaram, o que for. Fizeram isso comigo. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Tá? Esse é o ponto. Então, a gente vai falar aqui de três tipos de reações que a gente tem quando está ferido. Reações pecaminosas, tá certo? A gente pode reagir com agressividade, tá? Então, por exemplo, é típica brasileira essa frase, né? Bateu, levou. Eu não engulo calada. Falou, vai escutar, né? Então, é aquela pessoa que recebe o ataque, recebe a dor, a ferida e reage para fora. Ele é para fora. Me bate, ele vai levar. Falou, vai escutar. Eu reajo agredindo, se eu me sinto agredida, tá? Então a gente vai entender ou vai definir aqui, baseado no estudo de Paredes do Meu Coração, o livro que eu falei, que essas pessoas elas constroem um muro em volta da sua personalidade que a gente chama de muro de rebelião, tá? São as pessoas que reagem agressivamente. Recebi, vou dar também. Existe a segunda forma de reagir, que é quando você foge do tema, você internaliza. Então a pessoa te abandona, a pessoa te fere, você traz para dentro acreditando que talvez é isso mesmo. Talvez eu não valho nada, essa pessoa tem razão, eu não sou digna de amor. Lembrando que essas coisas não são conscientes, tá bom? A gente percebe depois, quando vai escutando uma aula, quando lê alguma coisa, mas no momento você não fala, agora eu vou decidir fazer isso. Não, acontece, tá bom? Então, ou eu reajo agressivamente, bateu, levou, ou eu tomo essa agressão, eu engulo ela e eu acredito no que na mentira que essa agressão traz para mim. Eu interiorizo ela e creio nela, tá? E a gente vai chamar as pessoas que vão para esse lado, né, do internalizar, de não reagir, que são mais passivos como muros de rejeição, muros de autorrejeição, muros de rejeição. Então, são dois muros que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Muro de rebelião, as pessoas que reagem agressivamente à dor e às feridas. E muros de rejeição, rebelião, os que reagem agressivamente, e de rejeição, os que internalizam a rejeição e a dor. Tá certo? E uma coisa que todo mundo faz, não importa de que muro que seja, que é a manipulação. Tá certo? O que que é a manipulação? É basicamente tentar controlar os outros, as pessoas ou as situações para conseguir o que eu quero. Tá? Eu não faço as coisas com luz. Eu não faço as coisas diretamente. São sempre modos indiretos. É como jogar xadrez. Eu vou movendo, eu falo no tom, eu uso as palavras que eu sei que vão levar aquela pessoa a fazer o que eu quero, ou que vão manipular a situação, vão acomodar a situação ao que eu quero. Tá certo? Então, a manipulação é contrário ao amor, porque no amor, o amor é direto, o amor traz luz.
A manipulação, não. Eu não te digo diretamente o que eu quero ou o que eu preciso. Eu jogo com você, eu jogo com as palavras, eu jogo com as situações para poder conseguir o que eu quero. A gente vai falar de manipulação mais para frente, mais detalhadamente, tá bom? Então, o que que acontece, amados? A gente tem uma figura de autoridade, pai, mãe, professor, pastor, chefe do meu trabalho, qualquer figura de autoridade. E a pessoa, em vez dela estar reta no prumo de Deus, né, alinhada, sã, ela vai pender para um lado ou para o outro, ou para rejeição ou para rebelião. Então ela não pensa, mas quando ela vê ou ela interage com uma figura de autoridade, os seus gatilhos são acionados e ela vai para um desses muros. Ou ela vai ser rebelde, ou ela vai abaixar a cabeça e aceitar tudo como se fosse verdade e vai internalizar. Existe essa palavra? Nem sei se existe. O que ela está recebendo dessa figura de autoridade. Então, o que que acontece? Muros de proteção vão se formando ao redor da nossa personalidade, porque a gente quer esconder a nossa debilidade, né? A gente não quer mostrar nossa fraqueza, a gente não quer mostrar nossa dor, a gente não quer ser vulnerável, porque a gente não quer que doa mais. Então, a gente vai construindo essas muralhas ao redor de nós para esconder o que a gente não quer mostrar. E aí começam as nossas personalidades distorcidas. Então, muitas vezes, a pessoa que a gente pensa que a gente não é verdade. A gente não é aquela pessoa. Aquela pessoa foi formada por causa da dor, por causa do que sofreu, mas não é daquele jeito, entende? E muitas vezes os outros até percebem, é a gente mesmo que não percebe que a gente assumiu, né, essa personalidade distorcida, tá? Então, nesse processo, a gente vai esmagando a nossa verdadeira identidade e distorcendo ela. Não sei se vocês já viram no Japão, eu acho, eles fazem as melancias crescerem dentro de caixinhas, em forma de coração, quadrada, em forma de Buda, em forma de não sei o quê. Então, são umas caixinhas, acho que de acrílico, não estou segura. E as melancias vão crescendo ali dentro e tomando a forma daquele molde. É mais ou menos isso que acontece. A gente vai se fechando, vai crescendo isso em volta da gente, a gente vai tomando aquela forma distorcida ali, tá certo? Então, quando esse doutor Bruce começou a estudar as pessoas e perceber todas essas coisas, Deus trouxe para ele esse texto de Amós, quando Deus vê o povo de Israel totalmente perdido, distorcido, saindo de um pecado para outro, tudo desmoronando. E aí Deus fala: Eu vou colocar o meu prumo no meio do povo. Eu vou colocar o prumo e vocês vão ter que ver tudo que estiver fora, desalinhado, né, com a minha verdade. Tá certo? Então, o prumo, se você não conhece, a maioria das pessoas deve conhecer, é esse instrumentinho que tá aí, que ele tem um peso na ponta e uma linha, e ele é justamente para ver se a parede está alinhada, se ela não está torta. Porque se você começa a construir com ela desalinhada, ela vai desabar, né? Ela não vai aguentar. Então, o prumo é para o pedreiro, né? Ele ter certeza que está retinho, que está alinhado. E é isso que Deus está falando. Eu vou botar o prumo e vocês vão ver se vocês estão alinhados comigo ou não. Porque se você está torto, quanto mais você cresce, maior a possibilidade de destruir tudo e de cair. E baseado nisso, ele escreve esse livro para ajudar a gente a alinhar nosso coração ao prumo de Deus e se desfazer de todas essas personalidades distorcidas, dessas muralhas que vão machucando a gente. Então, muito bem. Então, muros de proteção baseados em feridas é igual a personalidade distorcida, tá? Que é tudo que eu já falei aqui. Então, vamos ver os muros agora. Essa parte é bem densa porque a gente se sente meio desnudo, né? Meio pelado, exposto, mas é de muita cura, tá, gente? Lembrando aqui que quando a gente for falar desses muros, não é tipo assim, ah, mas às vezes, por exemplo, tem um muro que tem um tijolinho desse muro que é tristeza. Ah, mas às vezes eu fico triste. Nós estamos falando de uma personalidade basada em não é um sentimento que você sente às vezes, que isso é humano, é normal. Estamos falando de uma personalidade baseada naquilo dali, que é constante, tá bom? Então vamos lá. Muro de proteção, resultado da rejeição.
Então, qual é a base desse muro? É a incredulidade. A pessoa que vai para o muro da rejeição, ela não consegue mais acreditar que ela é digna de amor, que ela pode ser amada, que ela pode ser aceita, entende? Então, a base, o que sustenta essa personalidade distorcida é a incredulidade. Eu não consigo crer mais. Não consigo crer mais que eu sou amado, que alguém vai conseguir me amar, que eu sou uma pessoa bacana, que as pessoas sentem minha falta, que eu sou digna, né, de ser amada, cuidada, protegida, tá certo? Então a base é essa. Qual é o resultado extremo desse muro? Final de tudo, o suicídio. Porque o que internaliza, ele acredita que o problema é ele. Entendeu? Eu não sou digno de amor, eu não valho nada, eu não mereço. Então, a dor chega num ponto tão forte nessa pessoa que ela tira a própria vida. E o suicida, no geral, ele não quer tirar a própria vida, ele quer acabar com a dor emocional que ele está sentindo. Então, o extremo desse muro é o suicídio, tá? Gente, se tiver dúvida, pode me parar no meio da aula, tá? Porque eu tô vendo que no grupo ninguém põe dúvida. Ou eu explico muito bem, ou vocês não estão tendo coragem de perguntar. Então, se surgir alguma dúvida aqui, pode perguntar. Abre sua câmera, pede para falar, para não ficar nada para trás, tá? Então, esse muro tem uma base, que é a incredulidade, e ele tem os tijolinhos. Então, agora a gente vai ver cada tijolinho desse muro, tá bom? Então, quais são os tijolinhos que afetam a emoção das pessoas que estão no muro de incredulidade? Recordando, que eu sei que é muita informação. O muro de rejeição são das pessoas que interiorizam, que não explodem, elas trazem a dor para dentro, tá? A base desse muro é a incredulidade. Eu não creio no amor, eu não creio que eu vou ser amada, que eu valho a pena. E o fim é o suicídio. Então, quais são os tijolinhos que construíram essa personalidade distorcida, esses muros que afetam as emoções dessa pessoa? Tristeza, tristeza contínua ou muito, muito frequente, tá? Tudo é motivo, ou às vezes não tem nem motivo. Então, a tristeza é uma companheira constante das pessoas que estão nesse muro. Não sei se você já conheceu gente assim, que você chega, cumprimenta, e você pergunta, tá tudo bem? Tá. Ai, você tá com a cara triste? A própria cara da pessoa já é assim, tipo, né? Ela tá tão acostumada a ser triste que a carinha dela já é triste, ela nem percebe. Outra coisa, autocompaixão. Pena de si mesmo. Pobre de mim. Sabe aquela. Tem uma música muito antiga brasileira que é assim: Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Né? Tipo assim, não. Sempre tudo acontece comigo. Não vai dar errado, porque tudo meu dá errado. Eu nunca fui feliz na vida. Então, essa pena, essa compaixão de si mesmo, né? Tá sempre lambendo as feridas, não consegue sair daquilo ali, é viciado em problema, é viciado em se sentir inferior, se sentir mal. Tudo isso é muito inconsciente, tá? Então começa uma depressão, uma tristeza, aí vem a autocompaixão, essa pena de si mesmo, eu sou pobrezinha mesmo, tudo na minha vida dá errado, ninguém me ama, ninguém me quer, nunca, nada, sempre, todo mundo, né? Acompanhado disso vem uma autodepreciação, né? Esse ódio a si mesmo. Você se olha no espelho e você se critica, você odeia tudo em você, você começa a ter raiva de si mesmo. É porque eu sou burra mesmo. Nossa, tem razão de eu não conseguir isso, eu sou muito idiota, né? Tem gente que se autodeprecia fortemente e tem pessoas que realmente se xingam e se amaldiçoam com frequência, porque vai desenvolvendo essa autodepreciação, né? O depreciar a si mesmo. Aí vem uma depressão, né? Que ela é mais do que a tristeza, é a falta de vontade de viver, a falta de ter prazer por desafios, por sonhar, não consegue se projetar, não consegue pensar adiante, né? Planificar um futuro, lutar por alguma coisa. Não tem um motivo de alegria, de levantar todos os dias e fazer acontecer.
E eu queria abrir um parênteses aqui, eu não sou profissional da saúde mental ainda, mas eu tenho estudado bastante sobre isso e nem sempre a pessoa depressiva fica na cama, sem tomar banho, sem comer, né? Existem as pessoas que são depressivas, que são altamente funcionais. Elas aprendem a funcionar. Então, muitas vezes a pessoa tá com depressão e ela tá funcionando normal. Ela cozinha para a família dela, ela limpa a casa, ela trabalha, ela estuda, ela faz o que ela tem que fazer, mas ela não tem prazer nisso, ela não tem nenhuma alegria nisso. Ela acorda e ela quer que o dia acabe. Faço o que eu tenho que fazer e acabou. Um dia menos ou um dia mais, né? Tipo assim. Apatia, tá? Apatia é não sinto nada. Tô feliz, tô triste, ou seja, não estou nada. Eu não sinto nada intensamente, eu não sinto nem tristeza, nem alegria, nem prazer, nem dor. É como eu vou ficando dormente, né? As minhas emoções vão ficando dormente. Se morreu alguém, ou se eu paguei uma conta, se morreu minha mãe, ou se eu comi uma comida que eu gosto, ou se. Não tem prazer, não tem tristeza. As emoções ficam sem sentido. É como, tipo, meu sogro usa uma palavra que eu gosto muito, fica plastificado, né? Não sente mais. E tem muita gente que assume e levanta esse tijolinho aí porque não quer que dói mais, né? Que doa mais. Então e é triste, viu? Porque é muito crente apático aí no mundo. Uma consideração aqui, Priscila, e se eu tiver três desses e não tiver dois? Nós somos seres humanos, né? Não é matemática. Eu posso ter muitos dos dois lados. Ou eu posso ter mais de um lado ou mais do outro. Eu posso, nesse momento da minha vida, me sentir totalmente pro lado da rejeição, e em uns anos mais eu ir pro lado da rebelião, porque isso aqui não é personalidade, isso aqui é como você se adapta às feridas da vida. Então, são momentos e momentos, tá certo? Então, pode ser que agora você se veja completamente no muro da rejeição, interiorizando para dentro, sofrendo sozinho ali calado. E uns anos mais, se você fosse reavaliar, está no outro lado. E também, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente começa a se entregar mesmo, né, a essas distorções, a essa dor, a gente vai oscilar entre os dois muros. Mas a princípio, eu queria só que você pudesse se identificar. Identificar as coisas que você tem, se você pode anotar, se você. Eu posso botar no grupo também depois. Vou botar no grupo, tá? Uma folhinha para você marcar ela, que fica mais fácil depois. Então, as emoções da pessoa que está no muro de rejeição, que é a base da incredulidade, tristeza profunda e contínua, autocompaixão, pena de si mesmo, autodepreciação, ódio a si mesmo, né? Põe você mesmo para baixo, critica, xinga, amaldiçoa você mesmo. Depressão, apatia. Como que o intelecto dessa pessoa é afetado? Complexo de inferioridade. Não importa quanto eu seja boa numa coisa, não importa quanto eu saiba uma coisa, eu vou sempre me sentir inferior demais. Eu vou sempre sentir que eu tenho menos valor, que eu tenho menos capacidade, menos condições, tá? Complexo de inferioridade. Insegurança, né? Eu posso estudar muito, mas se eu tenho que apresentar um trabalho, eu vou ratear, eu vou bambear. Essas pessoas às vezes até perdem oportunidades pela insegurança. Ela pode até saber, ela pode ter a capacidade, ela pode ter o treinamento, ela pode ter as informações, mas ela não pensa que ela serve para aquilo, que ela está pronta. Então bate essa insegurança e tem muita gente que deixa de ver muitas coisas por causa da insegurança, tá? Sentido de inaptidão. Eu não sou boa para nada, não tem nada que eu sou boa para fazer, não tem nada que eu gosto muito, não tem nada que eu sou excelente. Todo mundo pode te elogiar, mas você não consegue perceber isso. Você realmente acha que não é boa em nada e para nada, tá? Eu não sou fantástico em nada, eu não sou muito bom em nada. Muita gente, especialmente no meio cristão, confunde isso com humildade. Não é que o fulano é muito humilde, não é. Humildade não é você se ver menos, tá? Humildade é você aceitar a verdade de Deus sobre você. No que você é bom, você é bom. No que você é ruim, você é ruim.
No que você tem que aprender, no que você já sabe. Então, quando a pessoa finge que não é boa em algo que ela sabe que é boa, ela não está sendo humilde, tá? É uma falsa humildade. Então, suponhamos aqui nosso grupo de estudo, né? A gente vai fazer uma festa, tá? E suponhamos aqui, não sei, que a Rose é uma confeiteira profissional, a Simone é uma decoradora excelente, a Rosana é uma oradora nata. Todo mundo sabe, todo mundo percebeu. Então tá bom, vamos fazer, vamos dividir as tarefas aqui. Aí a gente chega para Rose e fala: então, Rose, você que é confeiteira, você vai fazer uns quitutes, vai fazer um bolo gostoso. Não, gente, que isso? Tem gente melhor que eu aí. Não, isso não é humildade. Humildade, ela fala assim: não, bolo pode deixar comigo, porque isso eu me garanto. Se é verdade, é humildade. Então, não é humildade a pessoa fingir que não é o que ela é, e também não é humildade sentido de inaptidão. Não perceber que você é bom em alguma coisa, não acreditar que você é bom em alguma coisa. Isso também não é humildade, tá? Humildade é andar na luz de quem você é. Nisso eu sou boa, nisso não. Ó, se vocês querem, eu estava pregando na igreja, dando um curso de liderança numa igreja sábado. Eu falei, gente, se vocês pedirem para eu dar aula para crianças na escola dominical, eu vou dar, eu vou fazer bem. Mas se você perguntar para mim se eu gosto, eu não gosto. Eu não gosto de trabalhar com criança, entende? Não é minha vibe, eu não, não é no que eu sou mais excelente. Tudo bem, isso é humildade. Agora, aí você pode falar assim, não, eu como professora infantil, eu sou demais, cara, eu sou muito boa no que eu faço. Humildade, se é verdade, é humildade. Voltando para cá, fechando esse parênteses. Sentido de inaptidão não é isso. Sentido de inaptidão não é humildade tampouco. É quando a pessoa não consegue perceber que ela é boa em algo, que pode ser boa em algo. Ela não percebe suas fortalezas, ela não percebe as suas virtudes, ela não percebe as suas qualidades. Entende? Ela está sempre achando que ela é inadequada, que ela não serve, que ela não pode, que ela não sabe, que nunca vai conseguir. Sentimento de culpa. Sabe, não sei se você já se sentiu assim, eu nem sei se eu vou saber explicar, mas tem gente que parece se sentir culpada por existir, né? Tudo é culpa dela, tudo ela toma pra si, tudo ela se sente mal, tudo é pesado demais, né? Se alguém me rejeitou, é culpa minha, não fui eu. Eu fiz alguma coisa pra essa pessoa me tratar assim. Ah, se eu. Gente, desculpa aí, tenham paciência. A internet parou para vocês aonde? Sentimento de culpa? Foi? Cheguei a falar sentimento de culpa? Responde aí, povo. Começou a falar. Foi, sim. Tá. Então tá bom. Então a pessoa, ela tá o tempo todo se sentindo culpada, ela tá o tempo todo trazendo a responsabilidade para ela, ela tá o tempo todo tensa, né? Ai, o que que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? E nunca é o outro que tá errado, sempre é ela. Sempre ela tá culpada das coisas. Tá certo? Muito bem. Como que isso afeta o espírito da pessoa do muro de rejeição, com a base na incredulidade? Esse espírito apagado, né? Ela não consegue ir além, ela não consegue romper. Todos esses pontos aí, eles estão casados, eles estão juntos. Apagado, moribundo, né? Sabe aquela vela que está quase apagando, assim? Né? Tá se extinguindo, aí vem esse extinto, né? Tá naquele morre e não morre, né? Ela vai para a igreja, mas nada afeta mais. Ela vai para a igreja, mas ela não consegue crer mais. Às vezes até recebe uma palavra boa, às vezes alguém tá orando, mas ela mesma tá ali, tipo, então vem um desânimo muito grande. Ela vai por inércia nas coisas, ela tá participando, mas não tá.
E muitas vezes a gente pensa como crente que é um ataque do inimigo, a gente pensa como crente que a pessoa está desviando, e às vezes essa pessoa até chega a desviar, mas a raiz são as feridas não tratadas, tá? Então vem aquele desespero porque ela já está se sufocando com todo esse muro, né, por cima, nas suas emoções, na sua mente, no seu espírito sendo afetado com aquilo, até o fim, que é o suicídio. E é muito triste porque de 5, talvez um pouquinho mais que isso, vamos botar aí uns 7 anos para cá no Brasil, o aumento de suicídio entre os cristãos é muito grande, né? E eu fico pensando, Senhor, eh, os- como? Tipo, não é que o crente não pode se sentir assim, porque todo mundo passa feridas e luta com emoções, mas a sua igreja precisa ter ferramentas. A gente precisa ter ferramenta para lidar com essas coisas. A gente não pode aceitar, né, que os irmãos percam a alegria de viver, porque Jesus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas não é incomum você ver cristãos nesse ponto aqui, tá? Já com espírito moribundo mesmo, desanimado, desesperado. E eu queria abrir um parênteses aqui, que às vezes muitos cristãos não se suicidam, literalmente, mas são aquela espécie de suicida passivo, que está só respirando. Ele não tem coragem de tirar a própria vida porque é pecado, né? De fato, tirar de fato a vida, mas ele fica morto em vida. Ele não reage mais, ele não crê mais, ele não rompe mais, ele não consegue ir além, e ele vai só esperando a morte chegar. É só esperando Jesus voltar. Ele não tem força para fazer nada mais. Então, isso aqui é um- uma geral de como vive a pessoa que está no muro da rejeição, tá? Essa pessoa que não acredita no amor, não acredita em ser amada, e ela vai desistindo da vida porque ela não é digna de. O fim é o suicídio, né? O extremo. O outro muro que a gente viu é o muro que é resultado da rebelião, que são essas pessoas que bateu, levou. Elas não vão engolir como o primeiro muro, elas vão reagir agressivamente, tá? A base desse muro é o orgulho, né? O orgulho ferido, e o resultado final é o homicídio. Porque nesse muro aqui, essa pessoa ainda acredita no amor, então ela vai lutar por ele. Ela acredita que lutando, que sendo muito bom, que rompendo, as pessoas vão amar, vão aceitar, não vão rejeitar. Então, se você não me ama, se você não me aceita, você é o meu problema. E eu quero acabar com o problema, então eu mato você. Literalmente é um extremo de tirar a vida de alguém, ou a gente que é crente, né? A gente não atira em ninguém, a gente só não fala mais com aquele irmão, né? Eu escutei uns crentes falando bem assim uma vez: não, eu perdoei, fulano, mas lá no céu minha mansão é no norte e a dele é no sul. Eu não quero nem ver, né? O crente ele faz assim, ele não mata literalmente, mas ele não ama mais. Biblicamente ele está matando, porque se você não ama seu irmão, você é homicida, né? Então pode ser mesmo no literal tirar a vida de alguém ou matá-la dentro de mim. E esse é um extremo do muro de rebelião, tá? Um extremo. Então vamos lá. Como que as emoções dessa pessoa que está nesse muro são afetadas? Hostilidade. Uma pessoa ríspida, hostil com os demais, não é aberta, não é acessível, né? É uma pessoa bem ríspida, hostil. Presunção, então essa imagem, essa percepção de si mesmo muito elevada, né? Não, claro que eu dou, claro que dá para mim, claro que eu consigo. Ele tem essa imagem de si mesmo, ele quer acreditar que ele é mais do que ele é, na verdade, né? Então ele é hostil com os demais porque ele está acima, ele está superior a essas pessoas. Sofisticação. Isso aqui é bem interessante porque muita gente vive na sofisticação dentro da igreja e chama isso de estilo.
tá? Qual é a diferença de ter estilo e de ser sofisticado? A pessoa que tem sofisticação é a pessoa que está camuflando a inferioridade. Então, ela não compra roupa porque é cômoda, porque é bonita, porque é de qualidade. Ela compra pela etiqueta que a roupa tem, porque na cabeça dela aquilo lhe agrega valor. Ela não compra um tênis, um sapato, um carro, porque aquilo vai ser realmente bom. Porque o carro é bom, o carro aguenta meu trabalho. Não, ela compra porque ela pensa que aquilo vai agregar valor a ela. Então, ela está muito mais preocupada com a aparência, com as etiquetas, do que com que a função da coisa mesmo. E é com pessoas também. Ela não senta com qualquer pessoa, ela não se relaciona com qualquer pessoa, né? Eu estava conversando uma vez com meu marido e eu estava falando sobre umas percepções que eu tive estando em missões, de que tem missionários que não têm amigo pobre. Eles não têm amigos humildes, né, financeiramente falando. Os amigos são só gente rica. Por quê? Porque eles estão pensando no apoio. Isso também é sofisticação. Só entra na minha casa, né? A gente conversando uma vez, muitos anos atrás, aqui na base, conversando com entre nós mesmos na mesa, né? Aí a gente falando, ai, nossa, a gente podia sair para tomar um suco. Tudo que é muito caro, já falei isso para vocês, né? Então, sair para tomar um suco é muito dinheiro. E. Ah, com 5.000 pesos a gente vai, que seria tipo uns R$ 30, né? Passagem, um suquinho, andar um pouquinho, voltar. E uma das meninas falou assim: Ah, para eu sair para tomar um suco, tomar um café, pelo menos 15.000 pesos. Tipo assim, o triplo do que a gente estava falando. Porque ela só ia tomar café na cafeteria tal, para comer, tomar o café tal, com um bolinho tal, entende? Um café é um café. Se eu preciso de um café com uma amiga, é um café aqui na frente de casa. Se eu vou, posso ir no lugar mais legal, eu vou. Se eu posso, se eu tenho que só dá para ir no lugar mais simples, eu vou. Porque o importante é estar com essa pessoa tomando um cafezinho, conversando. Mas o sofisticado, não. Sempre tem que ter mais. Sempre tem que ter, né, enfeita o pavão. Tem que ser essas coisas que aparecem, que se destacam, né? Não importa se a qualidade X é a mesma da Y, se Y é mais caro, ela vai usar mais caro. Ela vai comprar o mais caro. Entende? E é um agregar valor a uma coisa, botar uma capa sobre uma coisa que aparente ter mais valor do que realmente tem. Ela tem essa dualidade de euforia e depressão. Acorda com a corda toda, vamos, tá na metade do dia aquilo desce e ela vai para outro extremo. Porque pensa que essa pessoa está ferida, essa pessoa foi rejeitada, abandonada, machucada. Então, o normal é ela estar para baixo, né? Está mal. Então, ela tem que fazer um esforço muito grande para aparentar o que ela não é, para aparentar o que ela não tem. Então, esses picos de euforia e depressão são comuns acontecer nas pessoas que estão no muro do orgulho, da rebelião, porque demanda muita energia para elas, tá certo? Como o intelecto dessa pessoa é afetado? Complexo de superioridade, né? Na verdade, amados, a inferioridade e a superioridade são extremos da mesma vara, porque é orgulho, entende? Porque orgulho é você não aceitar a verdade sobre você. É você achar que você é menos ou que você é mais do que você realmente é. Então, são extremos da mesma vara. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, está tudo dentro do orgulho mesmo. Então, eu tenho essa tendência de me achar superior, eu sei mais. Eu não sei se você já conheceu gente assim. É, por exemplo, o cara que nunca entrou numa cozinha para cozinhar, ensinando a mulher a fazer bolo. Não, mas deu errado porque você não fez. Ele nunca fez, ele não sabe, mas ele realmente acha que ele tem um QI superior, que ele sabe, que ela sabe muita coisa, né? Tudo é simples, tudo é fácil, tudo ele pode, é bem nariz empinadinho. Competição. Ele não sabe viver em paz. Ele está sempre competindo com as pessoas.
Quem está do lado dele nunca é um companheiro de viagem, é sempre alguém que ele tem que mostrar que ele é superior. Não, essa pessoa não pode fazer melhor que eu. Essa pessoa não pode me ultrapassar. E às vezes isso sai em umas coisas muito simples da vida, tipo, alguém tem uma reunião da igreja, do trabalho, de amigos, né? E alguém fez um bolo de chocolate. E eu sou muito boa em fazer bolo de chocolate, vamos supor, e eu tô no muro da rebelião, tá? E vamos supor aqui que a Rosana fez um bolo de chocolate e levou. E todo mundo elogiou e todo mundo gostou. Eu posso falar ou não, mas dentro de mim, nossa, meu bolo é muito melhor do que isso. Nossa, não, tá muito açúcar, tá pouco açúcar, tá muito isso, a calda não sei o quê. Você tá me entendendo? Eu sempre vou ver com uma competição, não vou ver, olha que legal, ela sabe fazer, é diferente do meu e é bom. Não. Ele sempre vai estar competindo. Na próxima reunião ele vai levar, eu vou levar um bolo de chocolate para o pessoal ver o que que é um bolo bom de verdade. E não o que a Rosana levou. Tipo assim, entende? Não sempre ela vai declarar essa competição com o outro, mas dentro dela ela vai estar sempre competindo com o outro. As coisas dela têm que sobressair, tem que ser melhor, tá? É uma pessoa extremamente dominadora, então as coisas são do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, não abre mão. É um problema, pessoa difícil de conviver e de trabalhar junto, porque ela é dominador no ambiente, se impõe, né? Determina, lidera, porque as coisas não podem sair do jeito fora do que ela pensa que deve ser. É uma pessoa rígida. Eu me lembro uma vez que eu estava dando esse estudo numa igreja e eu usei um exemplo que eu nunca imaginei que alguém existisse assim. E eu falei, dei um exemplo, por exemplo, tem uma mulher muito rígida, né? Ela lava a roupa e a roupa tem que ser colocada por cores, em ordem de cores, em ordem de tamanho. E fui falando assim, coisas bem absurdas, sabe? E o irmão falou assim: aqui, aqui, apontando para a esposa dele. Oh, meu Deus do céu, que vergonha. Eu nunca ia imaginar que existisse uma pessoa assim. Então, essa pessoa, ela não sai da forma dela. Ela não sai dessa forma. É aquela pessoa que você vai ajudar, que ela fala assim: é assim, assim, assim. Se for para fazer do meu jeito, não precisa ajudar. Eu faço sozinho. Não serve de outro jeito. Só serve do jeito dela. Né? Muito rígido nos entendimentos, muito rígida nas crenças. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não, porque eu aprendi assim. E vou morrer assim. Não, porque quando entrei na igreja, o pastor que me batizou, o pastor que me ganhou para Jesus, me ensinou que era assim. Então é assim. E às vezes não é. Os seres humanos podem errar. Você pode desaprender tudo que você aprende com pessoas. Você só não pode desaprender o que aprendeu de Deus. Mas tem muita coisa que eu ensinava 5 anos atrás que hoje eu já entendi diferente. Entende? A gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então, mas o rígido, ele não consegue soltar, né? A segurança dele está no que ele domina, no que ele controla. Então, a tarefa de casa é do jeito dele, vai fazer um bolo é do jeito dele, o culto tem que ser do jeito dele, né? O trabalho não pode sair das linhas que ele coloca, ele não sabe apreciar outras formas, ele não sabe apreciar outras maneiras de fazer as coisas. Ele é muito estruturado, obstinado, né? O que ele quer, custe o que custar. Então não importa se ele vai sacrificar família, casamento, amigos, para ele chegar onde ele quer, ele vai fazer isso, porque ele tem que provar que ele é digno de amor. Ele tem que provar que ele é digno de ser amado, apreciado, respeitado, aceito. Então ele vai sacrificar o que precisar dentro do entendimento dele para ele chegar onde ele quer chegar e mostrar para quem ele quer mostrar que ele é uma pessoa bacana, que ele é uma pessoa fenomenal e que você tem que amá-lo, tá? Não é uma pessoa ensinável, né? O rígido já diz tudo. Não é uma pessoa ensinável, é muito pela dele, ele não abre mão, ele não se abre para aprender. Então, o que ele controla é o que traz a segurança dele. Dificilmente ele vai abrir mão dessas coisas, tá bom? Como que isso afeta o espírito dessa pessoa, do muro de rebelião?
concepções ilusórias. Então, aquela pessoa que faz histórias na cabeça dele. Sabe como? Tá aqui, começa a viajar, quando eu conseguir isso, aí eu vou liderar tal coisa, ou eu vou ser chefe nesse lugar, eu vou. Ele começa a criar histórias na mente dele, onde ele tem sucesso, onde ele tá em ênfase, né? Onde ele tá com êxito, onde as pessoas. Ele começa a conceber histórias na mente dele. É uma pessoa que tem muito ressentimento, tem dificuldade de perdoar, então ele está sempre ressentindo a dor. Não, fulano me fez isso, fulano vai ver. Quando eu vencer na vida, quando eu for alguém, essa pessoa vai, ele vai ressentindo aquela dor ali, né? Toda vez que ele lembra, toda vez que ele sente um gatilho, ou até por parte de outras pessoas, ele volta a sentir a dor dele. Amargura, né? Ela vai tragando aquele veneno ali, vai guardando, vai guardando, vai guardando e vai se alimentando daquilo ali. Então a pessoa vai quedando, vai quedando, vai ficando muito amarga, né? Eu falo que essas pessoas parecem dia nublado, né? Tá tudo bem, você começa a conversar com essa pessoa, o dia parece que nubla, assim, pesa o ambiente. É uma pessoa extremamente crítica, então tudo que outra pessoa está fazendo, que ele não esteja em ênfase, que ele não esteja em destaque, ele vai criticar. E ele observa muito bem. Então ele vai pegando a pinça, assim, as coisas que estão fora do lugar. É uma mentalidade crítica, assim, bem complicada de conviver, porque nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar alguma coisa. Entende? Aí o marido fez uma surpresa para ela. Mas não foi no dia, mas não foi na hora, mas não foi com aquele presente, mas não foi com o bolo recheado do jeito que. Ah, mas esqueceu de chamar o fulano. Entende? Sempre vai faltar alguma coisa. Porque tá fora, tem uma linhazinha fora do que ele quer. Então, ele vai criticar. Um espírito de controle muito forte, né? As coisas não saem da sua mão, é da forma que essa pessoa quer. É, Eu cabe aqui o exemplo do varal que eu dei antes, e cabe aqui também, eu conheço líderes e pastores, por exemplo, que em suas igrejas não pode, o Espírito Santo não pode fazer nada além do que está combinado, entende? Então, o louvor é assim, são tantas músicas, são não sei o quê, tantos minutos de pregação, tantos minutos de aviso, e né? Ele controla, ele não consegue delegar. Então, eu conheci um pastor que o ministério de louvor ensaiava, orava, ensaiava as músicas, chegava na hora do louvor, ele mudava, porque ele achava que aquela não estava boa, então ele ia, escolhia outra e botava no lugar. Isso é controle. Não consegue soltar, não consegue delegar. Tem que passar por mim, tem que passar pelo que eu acho, tem que ser da forma que eu acho que é mais correta, né? Que vai funcionar melhor. A gente às vezes pode confundir isso com praticidade, né? Que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu ponho para ferver a água, enquanto ferveu a água, eu já fritei não sei o quê, eu volto. Praticidade é diferente do controle, porque a praticidade é você, como é que fala? É, aproveitar o tempo e fazer o máximo de coisa que você conseguir, aproveitando os minutos que sobra aqui ali. O espírito de controle, ele se mete na forma do outro, entendeu? Mas por que que você vai tomar banho agora? Não, certo é tomar banho tal hora. Não, mas por que que vamos almoçar essa hora? Não, vamos almoçar tal hora. Não, mas por que que você cortou a rodela do tomate assim? Tem que cortar assado. Não, mas por que? Tudo é do jeito daquela pessoa, entendeu? Possessividade. Então, se alguém se casa, se relaciona com essa pessoa, ela não vê como um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga, ela vê como uma posse. Então, essa pessoa não tem liberdade de sair com outras pessoas, ser amigo, por exemplo, ter outros amigos fora dos que eu conheço, né? O esposo não tem privacidade, sabe? Aquele tipo de pessoa que revisa telefone, que revisa e-mail, que vê quem é fulano, que tem. Muita gente, por exemplo, tem rede social em comum, matrimônios, né? Porque é mais prático. Os dois vê, se um viu, o outro já viu, e para responder.
Mas muita gente tem, não é por isso, é por vigiar mesmo. Para eu saber o que que meu marido anda olhando, o que que ele anda curtindo, com quem que ele está conversando, é, entende? E vice-versa. Então a pessoa é uma pertenência, não. Ai, é uma posse minha, é algo que me pertence e eu tenho aqui. A pessoa perde a individualidade, né? É assim com pessoas, é assim com coisas, né? Às vezes são só coisas, mas não empresta, não doa, não se desfaz, não compartilha. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E manipulação. Pessoalmente, eu acredito que os dois muros lidam com manipulação, mas o muro de rebelião muito mais fortemente, porque ele não quer perder o controle e ele quer sair por cima. Então, eu acho que ele tende mais que o outro a manipular as pessoas, entende? Então, a manipulação ela é muito diabólica, porque ela é totalmente feita nas trevas. Então, por exemplo, eu tô com meu marido e suponhamos que eu sou muito possessiva, eu sou muito controladora, e de repente, não sei, uma irmã de uma igreja, uma pastora, uma missionária, adiciona meu marido numa rede social ou no WhatsApp, entende? Então, uma das formas que o manipulador funciona é denegrindo a imagem dessa terceira pessoa, entende? Cuidado, porque eu vi que essa pessoa não é muito crente, cuidado, porque ela é casada, para o marido dela não se aborrecer. São palavras que parecem cuidado, que parecem sabedoria. Mas, Pri, como que eu vou saber se é uma sabedoria de uma pessoa casada que não quer ofender outro irmão ou que é uma pessoa manipuladora? O coração. Não é o que eu faço, é a motivação com que eu faço. Eu tô falando essas coisas pro meu marido porque eu tô realmente preocupado com o marido da irmã, ou eu tô falando isso porque eu não quero que ele converse com essa pessoa e vou usar palavras santas e sábias para chegar onde eu quero, entendeu? Então, para eu saber se eu tô manipulando alguém, qual é a motivação que eu tô fazendo aquilo dali? Tô fazendo mesmo pro bem daquela pessoa ou tô fazendo para chegar onde eu quero chegar? Para conseguir o que eu quero conseguir, sem falar diretamente. Sabe o quê? Eu vi que você agregou essa pessoa, fiquei insegura, me balançou, eu não consegui lidar com isso. Não vou falar isso. Eu vou queimar a pessoa, ou vou parecer sábia, dando uma desculpinha. Para ele, eu vou evitar, então, vou nem falar, porque, né, vai que dá problema mesmo. Entendeu? Então, a manipulação eu consigo distinguir, discernir, pela motivação por trás. Aí você tem que ser muito sincero com você mesmo, que é o que a gente evita, né? A gente evita desnudar-se, a gente evita se expor. Então, eu não vou falar, que eu estou controlando porque eu sou insegura e eu não quero ser surpreendida. Vou falar que eu sou prática, eu vou falar que é porque eu estou acostumada, eu vou falar que é porque eu já passei por isso, então eu sei como é que as coisas se resolvem. Eu vou dar as desculpas. Então, para que eu seja curado dentro de mim, eu vou ter que olhar essas coisas e eu vou ter que reconhecer, nossa, eu sou assim. Eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu não esqueço o que me fazem, eu fico sentindo aquela dor e ressentindo, né? Ou qualquer outro desses tijolinhos aí de muro de rebelião ou de rejeição. Gente, nesses dois pontos que eu falei aqui agora, alguém tem alguma dúvida? Ou quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso seguir? Fala pra mim, gente. Deixa eu ver aqui, estão falando no chat. Ei, Lidiane, bem-vinda. Posso seguir, Simone? Eu não tenho, não. Tem não, Rose? Beleza. Ninguém tem dúvida? Então vamos seguir. Pri, eu posso ter coisas de um muro e de outro? Pode. Eu posso ter tudo de um e de outro? Pode. Como diz no Brasil, desgraça pouco é bobagem. Então, Quer falar, Simone?
Quero. É que eu estava tentando ver aqui onde estava o microfone. Fala. Então, boa noite. Boa noite. Essas coisas todas, tem alguma coisa a ver com aquelas aulas anteriores que você falou que às vezes a pessoa é assim, porque de repente foi alguma coisa lá atrás Com certeza. e pelo que. Tudo isso aqui é Ah, consequência, tá, entendeu? entendi, Então acontece, eu fui ferido, eu não fui entendi, suprido, eu fui ferido, e no longo da minha vida eu fui me moldando para não me ferirem mais. Então, se eu era uma criança muito entendi, tranquilinha e as pessoas me batiam muito, né, me machucavam muito, ou eu vou pro lado da rejeição e aceitar eu realmente não valho nada, ou eu vou reagir com rebelião, eu vou provar que eu sou boa. Tudo isso aqui é consequência de ferida mesmo, de coisas que aconteceram com a gente, tá? sim, entendi. Tá, de repente você pode ter falado no início, mas eu já É. entrei Tudo isso aqui é uma no consequência. meio, Agora aí eu sim, não. por que que essas coisas acontecem? Porque a gente reage pecaminosamente, entendeu? Isso é importante saber. A gente não se torna esse tipo de pessoas porque foi machucado. A gente se torna esse tipo de pessoa porque a gente foi machucado e reagiu pecaminosamente. Aí vem as consequências más das nossas escolhas, entende? Então, por exemplo, eu ia falar mais pra frente, mas vou aproveitar aqui. Ninguém pode abrir uma ferida em mim. Quem abre a ferida sou eu. Então, quando alguém tenta me ferir, me atacar, me diminuir, me humilhar, me abandonar, o que seja, quando que essa ferida é aberta? Quando eu reajo pecaminosamente. Em lugar de eu perdoar e entregar para o Senhor, eu vou responder ou agressivamente ou internalizando. Uma vez que eu respondo pecaminosamente, uma dessas duas formas, aí eu abro a ferida. E aí essas consequências vêm na minha vida, Entendi, tá bom? Beleza. Então, eu quero entendi. aprofundar um pouquinho em manipulação, tá? E ele coloca para a gente 4 perfis básicos de manipuladores. Tem variantes, cada um é cada um, vai adaptar como consegue, mas a gente vai dar um perfil básico e aí você vê qual você se encaixa, né? Cada um de nós se encaixa. Eu já expliquei o que que é manipulação, então eu vou pular. Vamos fazer aqui um paralelo entre manipulação e amor, porque eles são opostos, tá? Eles não convivem. Por quê? Porque na manipulação não existe honestidade. Eu uso meios sombrios, sombras, para chegar ao que eu quero. O amor não. No amor tem sinceridade. E é qualquer amor, de amigo, de mãe e pai, de irmãos, de marido e mulher, né? Eu digo a verdade, ó, isso me machuca, ou eu sei que não é sua intenção, mas eu me sinto assim, né? Eu me sinto mal quando você brinca assim, ou quando você fala assim. Né? O manipulador, muitas vezes, como é que fala? Ele pune o outro de formas indiretas. Em lugar de falar, poxa, isso me machuca, não fala assim, não. Ele pune o outro, né? As mulheres, porque se forem sinceras, elas vão concordar comigo. Eu não sei se tem homem aí. Os homens com certeza vão concordar comigo, né? O marido e a mulher, por exemplo, os namorados, os noivos, chegam numa festa, num lugar, tá tudo bem. Saíram de casa bem, tá tudo tranquilo. De repente, o olhar da mulher fica longe, assim. Ela vira a cara, ela não tá rindo mais. Ele percebe que tem alguma coisa errada, ele nunca sabe o que é. Geralmente o homem não faz ideia. E ele vai perguntar: tá tudo bem, amor? Ela fala: tá. Ele fala: o que que aconteceu? E ela dá essa resposta que os homens odeiam: nada. Né? E dá aquela lei do silêncio. Não fala mais a noite inteira, ou fala só monossilabicamente, sim, não, aham, tal. Né? O cara fica tentando adivinhar o que que ele fez. Isso é manipulação. Eu quero passar uma mensagem sem passá-la. Né? Eu estou punindo o outro sem punir. Tipo assim, isso é manipulação, não tem sinceridade, não tem honestidade.
O manipulador, ele não vê a pessoa, ele vê o que ele pode receber dessa pessoa, o que que ele pode tirar de proveito da pessoa, da situação, né? A pessoa, a outra pessoa não é a prioridade é o que ela me dá, o que eu posso conseguir com aquela pessoa. Então eu tenho uma visão distorcida da relação porque eu tô visando só o que me interessa, né? No amor, não. No amor, não tem uma visão distorcida. É claro, essa é a pessoa, a gente se relaciona assim, demanda isso de mim, eu espero isso da pessoa. E a Carla disse que não está conseguindo assistir. Que chato, tá ruim mesmo a internet. Mas o amor tá sempre na luz, entende? Gostaria que fizéssemos isso, por que não vamos para tal lugar? Por que não compramos aquilo? Né? Eu não vou distorcendo as coisas pelo meu interesse. A manipulação exerce controle. E como eu falei, é como jogar xadrez, eu vou levando a pessoa para onde eu quero. Eu lembro que minha mãe brincava assim, falava que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, né, que vira a cabeça para onde que ela quer. Manipulação. Toda mulher sabe fazer isso. Homens fazem também, mas fazem diferente. Mas faz. Então eu controlo o outro. Pode ser de uma forma agressiva ou de uma forma mais sutil, mas o outro está sempre fazendo o que eu quero. E a gente vai ver isso mais detalhadamente agora para frente, tá? O amor não. O amor não controla. O amor dá liberdade, né? Você é meu amigo, mas pode ser amigo de outros. Você pode sair para passear comigo e pode passear com outros. Você pode confidenciar coisas comigo e com outra pessoa se você quer. A pessoa se casa, mas ela não perde a individualidade, né? Tem seus amigos, tem o seu momento sozinho, tem o seu momento. Ele continua sendo um indivíduo à parte, né? A manipulação age baseada na falta de confiança. Então, eu não confio no que você vai fazer, eu não confio em quem você é. Por isso que eu controlo, para não sair daqui, ó, do que eu espero e do que eu quero. O amor não. O amor você tem liberdade para ser quem você é. Às vezes eu vou gostar, às vezes não, e a gente vai se adaptar. Eu vou mudar para te agradar, você vai mudar para me agradar e a gente vai conseguir conviver, né? E eu, por exemplo, eu não pego o celular do meu marido sem falar com ele. Amor, posso ver uma coisa aqui? Amor, posso ver se chegou, entrar no seu e-mail para ver se chegou uma coisa ali? Não porque ele me imponha isso. Eu sei todas as senhas, eu sei tudo. E fala, ai, pode pegar, pode ver. Ele não tá nem aí. Mas é uma coisa de confiança e de dar individualidade, entendeu? Então, eu não vou procurar motivos para desconfiar, porque eu confio. Se eu confio, eu descanso. Eu não preciso controlar essa pessoa. Onde foi? Com quem foi? Que horas foi? Me liga de 10 em 10 minutos. Avisa se vai atrasar. Avisa se não vai. Avisa com quem você tá. Tira foto para eu ver. Né? Não tem liberdade. Na manipulação, num relacionamento baseado em manipulação, a essência é receber. É o que eu ganho. No amor, a essência é dar. O amor é basicamente escolher o que é melhor para o outro, né? E não o que é melhor para mim. Então, é bem contrário um do outro. A gente tem pouquinho tempo, eu vou falar só um manipuladorzinho para a gente não ficar muito tarde, tá? Então, o primeiro perfil de manipulador é o manipulador passivo, tá bom? Então, ele não é uma pessoa. Aqui em espanhol eles falam uma pessoa de baixo perfil, aquela pessoa tranquilinha, aquela pessoa que não dá grande problema, que não faz alvoroço, é mais na dele, mais tranquilo, né? Então, essa pessoa geralmente tem uma aparência muito servicial, tá? Uma aparência de servo, uma pessoa gentil, uma pessoa que ajuda muito. Geralmente, uma pessoa que está sempre colado no líder ou na pessoa de destaque, tá? Ele precisou mão direita do líder, mão direita do pastor. É uma pessoa que está sempre ali para servir. Você pensou, ela já trouxe o que tinha que você precisava, sem você nem pedir. Tem essa aparência bem proativa, bem servicial.
É uma pessoa difícil de ser identificada porque ela não se mostra muito. Ela está sempre na sombra. Ela não é uma pessoa que está em destaque, na frente, falando. Não. Aquela pessoa dos bastidores, né? Que está ali sempre por trás ajudando, tá certo? Aparentemente uma pessoa delicada, frágil, necessitada, né? É uma pessoa que tem sempre uma posição de vítima. Não, tudo bem. Não, não precisa, né? Uma vida difícil, infeliz, passa muita injustiça. Uma pessoa sofrida, né? Quando você escuta essa pessoa, ela está sempre transferindo a responsabilidade dela para os outros. Então, tipo, oi, fulano, você não veio na oração? Eu queria vir, né? Mas ninguém me avisou, não me contaram, não lembraram de mim. É, então, eu esqueci de perguntar se ia ter. Eu esqueci de ver com a pessoa responsável se ia realmente acontecer. Não, ela esconde nessa aparênciazinha de pobrezinha, né? Não me falaram, né? Não lembraram de mim, de me falar, entende? Aquela pessoa bem pobrezinha. Aí você compra briga com o outro por causa dela. Então, a estratégia desse manipulador é vencer perdendo. Ela sabe que vai receber atenção, que vai receber amor, que vai receber cuidado, sendo a pobre coitada, sendo aquela que está sempre sofrendo, sempre precisando, sempre necessitada, sempre injustiçada. Então, ele já sabe que é nesse lado aí que ele vai ganhar, e ele então vai sempre estar perdendo para poder ter a atenção das pessoas, certo? Então, é um adulador, ele sempre vai falar o que as pessoas querem ouvir.